Oi gente, aqui é o Alif e esse é mais um vídeo da série no qual eu ensino como eu fiz a minha análise de monografia em R, analisando os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e de entrega nas condições de trabalho dos entregadores. Na verdade, esse vídeo vai ser menor, tá? Eu devia ter cortado o vídeo anterior antes, mas não tem problema, né? Enfim, nós finalizamos aqui exatamente dessa forma, mas iremos fazer mais alguns ajustes e analisar algumas coisinhas a mais. Fazer uma interpretação mais econômica da coisa, tá? Mas para facilitar essa interpretação, o que eu irei fazer é adicionar os marcadores temporais de data de início dos grupos, tá? E eu vou fazer isso logo aqui embaixo desse scale. Tem uma função chamada geon vline, que é uma linha vertical que eu quero no gráfico, que ela vai passar pelo intercepto, ela vai interceptar o eixo x, intercept, no qual está na função no formato de data. Vou colocar a data do trimestre que eu quero. 2014, 07, 01, que é o terceiro, é o primeiro período do terceiro trimestre, né? É exatamente isso. 2014, ok, 7 do 1. Agora eu vou colocar o tipo da linha. Ela vai ser uma linha tracejada. Então vou declarar mais. Vou dar um enter aqui para continuar embaixo, tá? Fica mais claro visualizar também. Vamos colocar o tracejado, fica dash, mais um pouco color vai ser black. Que mais? Size, o tamanho vai ser igual a 1. Já coloquei aqui, né? E eu vou fazer o mesmo, só que são duas linhas, né, gente? São duas marcações, a marcação temporal do grupo de implementação e do grupo de expansão. Deixa eu só copiar aqui. Ok, faltou um G1. Só que aqui não é 2014, aqui é 2016, também terceiro trimestre. Não, não é terceiro trimestre não, esse aqui é o segundo trimestre. Então, o primeiro período é esse. Deixa eu colocar um sinal de mais aqui. Além disso, eu vou fazer uma outra alteração quanto a esse eixo, na escala Y, no caso. Então, eu vou adicionar um breaks, porque eu quero que ele varie a cada 5 pontos percentuais e aqui está variando a cada 10 pontos percentuais. Então, vou dar um vírgula e vou adicionar a variável break, o parâmetro breaks, vamos declarar, e será, vamos declarar uma sequência que varia de 0 a 1, variando a cada 5%, 5 pontos percentuais, né? E aqui a gente já pode dar um Ctrl Enter e ver como que vai ficar. Meu R está trabalhando, vou dar uma pausa e já volto. E já está executando aqui. Ai meu Deus, como é lento. Provavelmente a gente cometeu algum erro, talvez, ou é só um aviso? Ele está avisando que está desatualizado, talvez.
a versão do ggplot, mas não foi problema que a gente já consegue observar. Então aqui, esse é o primeiro, eu vou colocar em tela cheia, vamos clicar aqui, eu vou colocar a tela cheia. Pronto, tirei um pouco também da minha imagem para vocês poderem visualizar. Então aqui, esse aqui é o nosso primeiro marco temporal, é quando a Uber entra nas capitais de implementação, que é marcado por esse eixo. Então a gente observa que começou em aproximadamente 55%, a partir daí estava em uma tendência crescente, né, de aumento da contribuição, e parece ter mantido aqui uma média em torno de 60%, variando entre 55% e 65%, uma média de 60%. Chegamos ao terceiro trimestre de 2014 com aproximadamente aí 61%, 62%. E a Uber entra e na verdade continua crescendo, né? Se a gente for considerar esse período, cresce até aqui e mantém uma média aí em torno de 65%, que começa a cair a partir desse trimestre e cai mais acentuadamente aqui, cai de 62,5% para 45%, uma queda expressiva, né? Então, a Uber entra e apenas após aproximadamente 2 anos que parece que tem uma queda. A princípio, no início, não houve nenhum impacto. Agora, com relação aos grupos de expansão, nós temos um grau de variabilidade até um pouco maior, porque são regiões menos populosas e, consequentemente, tem um grau de amostragem menor. Mas, em linhas gerais, parece estar em volta de 37,5% aqui, né? 37,5%, 40%. Então, até aqui parecia estar numa média aí de 42,5%, um grupo de expansão. E aqui é o marco temporal que a Uber começa a entrar nessas capitais e ela começa de fato a entrar numa queda, né? Uma queda até que significativa de 42,5%, atinge aqui uma mínima de 32,5%, provavelmente aí certamente uma queda de 10 pontos percentuais. E aí, então, primeira coisa que a gente pode falar assim, ó, isso aqui é evidências, tá? A gente só está analisando, isso aqui é um resultado descritivo, isso aqui pode apenas nos apontar enquanto evidências e não como uma causalidade. Mas, se a gente podemos admitir a hipótese de que a Uber teve um efeito, se é que teve, e se teve, foi um efeito rápido, tá? Porque assim que ela entrou, a taxa de contribuição começou a cair, diferentemente do grupo de implementação, no qual a taxa começou a cair apenas em 2016, 2 anos depois. Agora, com relação ao grupo de controle, ele acompanha muito o grupo de expansão, né? Uma trajetória bastante semelhante, mas até aqui ele parecia estar aí numa média de 40%. Se a gente for cortar aqui, variando aqui até aqui, depois aqui até aqui, enfim, uma média de 40% até aqui, mais ou menos, né? Mas, a partir deste marco temporal, assim como os demais grupos, também entra em convergência de queda esse grupo que a gente instrumentaliza como grupo de controle, que são os grupos que a Uber não entra nesse período analisado, pelo menos na metodologia desenvolvida, tá? E ela também entra numa trajetória de queda. Então, observando essas informações,
o que podemos dizer é que parece não haver uma evidência do efeito, do impacto negativo da Uber sobre a contribuição previdenciária, porque todas as capitais, inclusive aquelas em que não havia a presença dos aplicativos de transporte, também entram em trajetória de queda. Isso pode ser mais resultado de um choque econômico, alguma crise econômica ou algum outro fator que pode ter contribuído aí pela queda, né? Então, a Uber parece não ter surtido efeitos na contribuição previdenciária. Claro que isso será confirmado através de um modelo inferencial, no qual nós iremos utilizar os modelos o tradicional MQO e também o modelo de diferenças e indiferenças. Aí nas próximas aulas eu vou estar rodando esse modelo com vocês para ver se essa hipótese é ou não confirmada. Dito isso, a gente já pode estar encerrando essa aula, mas aqui é uma análise preliminar e a gente está atrás aqui de evidências. E como eu disse, vou reforçar mais uma vez, nós precisamos sempre confirmar essa hipótese através de um modelo inferencial e não através de um modelo meramente descritivo. Então, a gente continua na próxima aula, devemos entrar para analisar a jornada média de trabalho semanal. Então a gente se encontra até lá. Então até daqui a pouco, até mais, gente. Obrigado.